alguns versículos de Tiago 4. Submetei-vos a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Muitas pessoas não creem em Deus porque não percebem Deus. Mas eles esquecem que Deus é justiça. Deus é justiça. Quem não crê em Deus não percebe Deus. Não recebe bênçãos de Deus. Como que eu posso receber uma visita se eu não abrir a porta da minha casa? Não tem como. Deus não é homem para ser julgado e provado. O mundo espiritual é completamente diferente do mundo físico. Quando nós queremos segurar algo para não cair, não quebrar, a gente segura com firmeza, com força, com cuidado. Mas no mundo espiritual, quando nós agimos conforme a vontade de Deus, é o contrário. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, tudo aquilo que nós não temos o controle, e tudo que está ao nosso exterior não nos pertence. Portanto, a gente precisa o quê? Renunciar a nós mesmos. Não adianta eu sentir raiva de alguém, que isso não vai mudar o comportamento da pessoa. Não adianta eu querer fazer justiça com as próprias mãos, que isso só vai me prejudicar aquela pessoa ainda mais do que ela já é ou está prejudicada. No mundo espiritual, nós devemos soltar, largar, entregar, confiar. Largar tudo nas mãos de Deus, porque é Ele que decide, é Ele que faz a justiça, não somos nós. Existe a justiça terrena e ela depende do coração do juiz. Não significa que nós não precisemos usar da justiça terrena. Eu já usei e eu venci. Mas eu venci porque eu entreguei nas mãos de Deus. Deus cuidou da minha causa, Ele fez a justiça terrena se cumprir. Mas teve muitas outras situações que eu poderia sim ter entrado na justiça e eu não entrei. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus e Ele fez e ainda faz a justiça. Ele está mostrando, porque Deus é Deus, Deus é justo e nós devemos confiar em Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, confiar em Deus está intimamente ligado com a nossa humildade. A gente precisa renunciar a nós mesmos. Não adianta, por exemplo, também, né,
além dos outros exemplos que eu já dei. Não adianta sentir, por exemplo, ciúmes ou ter possessividade sobre alguém, sobre uma pessoa que nós amamos, que nós queremos ter por perto. Esse tipo de coisa só afasta. Isso não é verdadeiro. E tudo que não é verdadeiro é um reino dividido. Jesus Cristo é uma verdade só. É a única verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da verdade. Jesus é o caminho. Além de resolver as nossas questões, ele é o nosso Salvador. Há muitas outras entidades, aliás, há outras entidades, né? Jesus não é uma entidade. Jesus é o intermediário entre, enquanto homem, né? O intermediário entre nós humanos e Deus. E hoje ele está ao lado de Deus. O seu poder é infinito e eterno. Todo o problema que nós temos, todas as questões que nós temos para resolver nas nossas vidas, entreguemos nas mãos de Jesus Cristo, que Ele cura. Cura e nos salva. Ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador. Ele salva as nossas almas. Para isso nós precisamos ter arrependimento, reconhecer os nossos erros. E essas entidades que as pessoas muitas vezes buscam para conseguir cura, para conseguir soluções para seus problemas, eles podem até fazer alguma coisa ali momentaneamente, podem ajudar, elas podem solucionar aquele problema, mas não é a salvação. O único que morreu por nós pecadores, aliás, morreu por todos, pelos piores pecadores do mundo, foi Jesus. Foi o único que entregou a sua vida para nós. O único. Ele é o Todo-Poderoso, ele está ao lado de Deus. Ele foi nosso irmão enquanto homem encarnado e hoje ele é Pai também. Então, e além de tudo, a bondade e a justiça que andam juntas são a parte fundamental que as pessoas precisam entender. As pessoas que não creem em Deus, que não creem em Jesus. A bondade é tão grande que Deus e Jesus nos dão o livre-arbítrio para decidirmos o que nós queremos. Isso é bondade e isso é justiça. O caminho ele vai mostrando. O caminho ele vai conduzindo. E a gente precisa estar aberto para receber. Se nós não estivermos abertos, a gente não vai perceber. A gente não percebe. Muitas vezes as pessoas se aproximam de nós para nos ajudar. Pessoas enviadas, nós entendemos que aquilo é uma ajuda, que foi Deus que enviou, mas às vezes a gente não aceita. Porque nós somos humanos, somos pecadores. Então, meus queridos irmãos, submetei-vos a Deus, porque em Deus e somente em Deus nós podemos confiar 100%, entregar todos os nossos problemas
quanto mais nós desapegarmos de tudo e entregarmos, mais rapidamente Deus pode agir nas nossas vidas e solucionar os nossos problemas. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de cada um de nós, hoje e sempre, nos guiando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém.